E aí, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento de Bootstrap básico. Para a gente lembrar um pouquinho aí, na nossa aula anterior, nós começamos a construir um projeto, colocando em prática todos os conceitos que nós vínhamos estudando. Então, aí, no nosso projeto, nós criamos uma tela de login com Bootstrap, com elementos responsivos aí, estilizamos a nossa tela, os nossos elementos, os nossos detalhes com CSS em complemento ao design do Bootstrap e preparamos aí o nosso projeto para se adaptar a diversas telas, sempre partindo do princípio de Mobile First. Hoje nós vamos continuar com esse projeto e vamos começar a construir a próxima tela, que é a tela de cadastre-se, né? Aqui temos o nosso design, é nesse formato que nós queremos chegar, com a nossa imagem personalizada, com o nosso template aí, onde nós podemos ir adaptando conforme o nosso gosto e também conforme a nossa necessidade. Olhando um pouco para essa tela de cadastro, nós vamos ver novamente requisitos de formulário, que é algo muito básico e muito utilizado no desenvolvimento web, e também novos tipos de campos, de informações aí que nós conseguimos colocar. Vocês estão prontos? Então, bora abrir o VS Code de vocês e vamos começar esse projeto, beleza? Retomando então um pouquinho do que nós fizemos na aula anterior, nós construímos o index.html, que é a nossa página de login, através de um container principal, né? A nossa div container principal, nós começamos a dividir a nossa página aí em elementos que nós pudéssemos controlar, e a partir dela começamos a fazer realmente a nossa subdivisão interna dos nossos itens. Então, olhando lá no nosso projeto, né, indo em inspecionar, nós conseguimos ver aqui de um jeito maior o espaço que cada elemento ocupa. Então, o nosso container principal, ele se refere à nossa tela inteira, e partindo dele, a nossa linha, nós temos uma linha única dentro desse container ali, praticamente, e partindo ela em dois, dividimos então o lado do nosso formulário e o lado da nossa imagem, lembrando do nosso atributo dentro dessa class, né, order, onde nós podemos definir qual vai ser a ordem de exibição de acordo com o tamanho da tela. Então, aqui nesse caso, a partir de dispositivos médios, né, de médios para grande, o formulário ele é o segundo item a ser exibido, né, a segunda coluna da nossa linha, e quando nós estamos em dispositivos menores, o formulário ele passa a ser o primeiro e a nossa imagem o segundo. Então, também os nossos estilos aqui de detalhes das nossas caixas de input, o focus, a cor do nosso botão, também o negrito aqui do nosso texto, nós manipulamos diretamente com CSS, em complemento aí às funções de Bootstrap que nós já temos inerentes ao nosso código. Então, a partir de agora, nós vamos mexer aqui nesse ainda não sou cadastrado, né? Que é essa div pequenininha aqui, onde existe já o link, mas ainda não está funcionando, né? Porque nossa página ainda não foi criada fisicamente no nosso projeto. Então, a partir daí que vamos dar início. Então, indo lá no nosso VS Code, vamos pegar aqui certinho o nome que nós colocamos. Coloquei como register_user.html, mas o nome da página pode ser a critério de vocês. Pode chamar biscoitinhos e tá tudo certo.
Então, a partir desse momento, só para nós vermos o funcionamento, vamos colocar nossas tags principais de HTML. Vamos mudar o título para a página de cadastro. E aqui vamos colocar um H1 só para nós vermos o funcionamento de realize aqui o seu cadastro. Então, se nós voltarmos lá no nosso projeto para a tela principal, clicando em ainda não sou cadastrado, nós podemos já ver aí a nossa tela realmente funcionando. Então, a partir desse momento, nós vamos começar a nossa construção baseada em Bootstrap, beleza? Vamos então ao nosso VS Code para começar esse desenvolvimento. Então, a coisa mais importante que nós sempre temos que lembrar primeiro é fazer a conexão com o Bootstrap, né, dos nossos elementos que vamos utilizar, porque sem incluir aqui o Bootstrap no projeto, nós não vamos conseguir utilizar os nossos elementos. Então, aqui eu posso tanto pegar da minha tela anterior ou ir lá na nossa documentação, né, na parte de download. E copiar aqui o nosso código diretamente. Já copiei a parte do CSS, vou pegar aqui só do script. Então, por padrão de desenvolvimento, o script eu vou colocar ao final do body, para que ele seja carregado aí posteriormente, né, nos nossos elementos. E vamos então dar início ao nosso desenvolvimento. Assim como nós fizemos na tela anterior, uma das coisas mais importantes que nós vamos sempre fazer nos nossos projetos é criar o grid principal, aquele grid do tipo container que é responsável por criar a nossa área de trabalho. Ele vai ocupar a nossa tela num âmbito geral aí para que nós possamos desenvolver dentro dela. Vamos definir os nossos tamanhos para as nossas resoluções, o quanto esse container ele vai se expandir ou diminuir de acordo com a resolução que ele estiver. Então, seguindo o padrão que temos lá no nosso index, então, para dispositivos pequenos, ele vai ficar com uma ocupação de 11 colunas, dispositivos médios 9 e dispositivos grandes 12, tá? Então, ele vai ocupar aí essa área geral de uma forma que não fique tudo muito grande e não caiba na tela, mas também não fique tão pequeno e atrapalhe a visualização. O segundo ponto importante aqui é nós definirmos a nossa linha do container. No nosso caso aqui, neste momento, nós temos apenas uma linha simples. E estamos definindo aqui novamente o nosso gap na horizontal, né? O nosso espaço na horizontal de 5 pixels. Para manter aí os nossos itens separadinhos, não ocorrer de fato um agrupamento, porque senão durante o redimensionamento os elementos eles podem sobrepor uns aos outros ou ficar muito encostados, né? Então isso não deixaria a nossa visualização confortável. Então, novamente, né, pensando na nossa linha, nós vamos agora, a partir disso, dividir essa linha em pedaços, em colunas, realmente, e poder trabalhar os nossos elementos dentro dela. Antes disso, né, novamente, vamos retornar com o nosso título.
E a partir daqui, nós já podemos começar a realizar a nossa divisão dos itens, né? Vou colocar o nosso título do lado junto com o nosso formulário, então vamos definir o espaço que ele vai estar ocupando, que no caso vai ser metade da tela. Assim como na tela principal nós fizemos meio a meio da nossa linha, vamos fazer desse mesmo modo para que fique uma visualização bem agradável, bem leve e bem simples. Dentro desse mesmo lado, né, nós vamos inserir o nosso formulário. Por enquanto, né, vamos remover novamente essa action, que serve para nós podermos realizar funções de post, de envio desses dados, né, para um back-end ou para um banco de dados. Então, por enquanto, como nós estamos tratando só o template, a parte de design, o front-end do nosso projeto, então podemos remover. E a partir do nosso formulário, vamos começar a realmente construir o nosso espaço de imputar informações. Então, a partir daqui começa uma coisa bem legal, né? Que nós comentamos lá no comecinho em relação aos conceitos, que Bootstrap, ele se baseia muito na questão de reaproveitamento de código. Como assim, reaproveitamento de código? Como os nossos parâmetros, eles são os mesmos, se nós voltarmos lá no nosso index, viermos aqui no nosso form e copiar as nossas caixinhas aí responsável pelos inputs, nós conseguimos reaproveitar aí e só adaptar o que nós precisamos. Então, por enquanto aqui eu não quero um e-mail, eu quero digitar um texto, quero que o usuário insira o nome dele. Então, aqui eu posso adaptar o meu código sem ter o esforço de redigitar tudo. Só preciso lembrar de sempre ajustar as IDs, os names, os objetos e também as labels, para que a tela funcione corretamente e a nossa informação fique ajustada. Então, se nós formos olhar agora aqui a nossa tela, ele já passa aí a ter o nosso formulário, os nossos itens começam a ser exibidos aqui de uma forma bem bacana. Até em relação aos nossos IDs, é bom nós conferirmos se os nossos itens principais que nós vamos ajustar futuramente lá no CSS possuem IDs. Então, olhando aqui a nossa caixinha de input, ela possui um ID definido como nome, possui a sua classe corretamente. Então, o próximo item seria verificar as nossas divs principais, né? Se elas estão definidas conforme o adequado. Então, se nós olharmos aqui a nossa div container, ainda precisamos definir um nome. E eu vou utilizar o mesmo que nós usamos lá no index. E daqui a pouquinho vocês vão ver o porquê. Mas aqui nós vamos conseguir ganhar um tempo só de reaproveitamento aí bem grande. Seguindo aqui, então, eu vou colocar mais caixinhas, mais informações no nosso formulário para o usuário imputar. Vamos colocar agora o sobrenome. Então, o tipo continua como texto. Podemos só aqui fazer o ajuste do name, do ID, do placeholder e também da label. E podemos verificar aqui novamente já
a nossa caixinha. E lembrando, né, quando nós colocamos uma tipagem específica, né, de texto, de sobrenome, por exemplo, que é algo comum utilizado, ou de nome, o nosso próprio navegador ele já reconhece essa tipagem no campo, esse nome. Como o sobrenome é um nome e sobrenome são campos padrões em diversos sites e formulários e cadastros, então essa função da gente digitar a informação e o próprio navegador já deixar salvo aí para vezes futuras em que você quiser preencher, ele fica aqui salvo automaticamente. Então é bem bacana a gente sempre lembrar de definir isso certinho e dar uma olhada nos padrões da internet que são utilizados, que vai melhorar não só o reconhecimento do seu código, mas também a usabilidade do usuário, né? Então, isso é uma informação bem bacana. O próximo elemento que nós vamos colocar aqui, então, vai ser o e-mail. Lembrando de mudar o tipo, já que e-mail, né, tem uma caixinha específica, um tipo de input específico, e é justamente para quando nós queremos fazer validação ou fazer um envio de algum e-mail, o navegador ele interpretar isso mais fácil e permitir esse tipo de controle, né? Ele já entende que e-mail ele se trata de um endereço eletrônico e não um texto simples, um texto comum. Então, vamos colocar aqui e-mail. Seguindo também agora, vamos conhecer um tipo de input novo e específico do Bootstrap aí, que ele traz detalhes interessantes para nós, que é o input do tipo date. O input do tipo date, ele permite que nós coloquemos datas e elas venham com aquele calendáriozinho, né? Então, primeiro que a informação ela já fica formatada como data para ser enviada pro back-end, né? Como uma informação diferente, como uma variável do tipo data com separador de data correto, né? No formato de data e não como números todos concatenados ou sem a necessidade da gente precisar fazer aí um replace e inserir aí o separador de data, seja barra ou traço, enfim. Então, ele traz aí esse detalhe pra gente e também, funcionalmente, ele traz aquela opção do calendáriozinho, de em vez de precisar digitar, a pessoa poder simplesmente procurar a data no calendário. Então, por exemplo, né, não tem como digitar uma informação aleatória que não seja uma data e ele aceitar, né? Por exemplo, 99, dia 99 do mês 99, ele não vai localizar essa informação, né? Então, vamos colocar aqui também as mesmas informações. E agora, se nós formos olhar lá, nós temos aqui o nosso campinho de data, né? 99 ele aceita, né? Mas se eu tentar digitar 99 aqui como dia, ele não vai aceitar, né? Que foi o exemplo que eu comentei. E também nós podemos aqui pelo navegador utilizar esse recurso de navegação aí nas datas por mês, por ano e permitir aí ao usuário essa opção um pouco mais personalizada. E por mais que seja simples, é algo que traz aí no dia a dia de utilização do nosso sistema algo muito mais
flexível para o usuário e também muito mais agradável à visualização. Seguindo então no nosso código, vamos colocar então lá a nossa caixinha de senha. Lembrando que nós temos o tipo password nativo aqui ao Bootstrap, para permitir que a nossa senha ela fique oculta. Que ela fique oculta aí durante a digitação. Então, a partir daqui, eu vou até colocar 2 vezes para nós lembrarmos de colocar o nosso confirmação de senha, password confirm, como costumamos ter aí nos nossos sites. Confirme a sua senha. Então, novamente, olhando lá no nosso formulário, nós temos aqui a nossa senha, que fica criptografada visualmente, né, pelos caracteres especiais aqui, as bolinhas, mas ainda, enquanto não houver a construção de um back-end, essa informação não está realmente oculta ou criptografada no sentido de segurança, ela apenas não se torna visível durante a digitação. Então, tem esse recurso e também ativa aqui, quando digitamos, o navegador aqui em relação a salvar a senha informada e que estamos aqui testando, beleza? Uma informação interessante também que podemos colocar aqui no nosso formulário é algo muito comum e é um outro elemento também existente aí para nós usarmos nas nossas telas. É outro tipo de input, um input do tipo de checkbox. O checkbox ela é aquela caixinha que a gente seta, então nós podemos colocar aqui vamos colocar ela aqui de um modo muito utilizado, que nós vemos em quase a maioria dos nossos formulários na internet. Um atributo muito legal dos formulários é o value. Nós podemos colocar um valor que ele fique setado por padrão, mas não é obrigatório. Então, nesse caso, eu vou deixar ele como vazio, mas nós podemos colocar ele de um modo que fique já pré-selecionado. Mas isso depende muito da necessidade, né, e da finalidade ao qual você gostaria de utilizar. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar para nós um checkbox de aceitar os termos de uso de serviço da plataforma. Então, olhando aqui, as pessoas podem aceitar ou não os nossos termos de uso, que é algo muito comum, e até para tornar mais interessante, algo que podemos mesclar são elementos. Então, dentro de uma label, eu consigo aqui inserir um link
e permitir aí vincular aqui ou uma nova página ou um link externo aqui dentro da nossa própria label. Então, olhando aqui, nós vemos que essa página ela já se tornou aqui um link, já se tornou uma âncora. Então, podemos realizar a mesclagem de alguns elementos aí para trazer funcionalidades a mais à nossa tela. Existem também outros tipos de elementos que nós podemos vincular no nosso formulário. Então, olhando aqui na nossa documentação do Bootstrap, existem selects diferentes. O select ele pode vir aí para nós irmos aí por exemplo, o país que o usuário está se registrando. Então, eu vou colocar aqui para nós dentro de uma div, da nossa div padrão, um select. Vou complementar o código pronto aqui, colocando um ID de select country, name select country. Então, uma coisa bem bacana aqui de objetos, elementos do tipo select, é que nós temos essa opção aqui de option selected, é a opção que vem pré-selecionada. Ela pode ser uma mensagem de selecione o seu país. Então, colocar aqui Brasil, Estados Unidos, Portugal, por exemplo. Ou então, nós podemos já deixar uma informação que costuma ser utilizada com frequência, já pré-selecionada também, como uma opção aí já pertinente aí, para que o usuário não precise mudá-la, se é algo que costuma ser utilizado. Então, vendo aqui, nós podemos perceber que essa opção já ficou aqui selecionada como selecione o seu país. Eu vou inverter essa posição aqui com o nosso termos de uso, para que fique aí antes. E temos aqui, ó, podemos ver com clareza a opção aqui de selecione o seu país como selecionado. Bom, prosseguindo então aqui com o nosso restante da nossa tela, saindo um pouco do lado onde vai ficar o nosso formulário, vamos preparar o outro lado, o lado com a nossa imagem. Então, novamente, vamos inserir uma div para controlar esse espaço, colocar uma classe para que fique claro que ele vai ocupar as demais colunas restantes, mas também nós poderíamos dividir ali em outras colunas, né? Lembrando que o nosso grid ele possui 12 colunas, nós já usamos 6 para o formulário, então sobraram 6. Essas 6 colunas elas podem ser divididas em mais divs, ou então, nesse caso que nós estamos fazendo, que é ocupar todo o espaço restante com essa única div que vai ocupar as demais colunas. Além de definir aí a nossa coluna, o nosso espaço, também eu quero subdividir esse pedacinho restante, essa célula, em uma nova linha, para nós colocarmos mais informações
aqui dentro. Também quero alinhar no centro os dados, né, a nossa imagem. E vou dividir aqui dentro as minhas informações que eu quero em dois pedacinhos. Um para nossa imagem, que eu vou deixar assim, sem por enquanto. E o outro pedacinho, eu posso copiar aqui esta div, o outro pedacinho da nossa linha. Eu quero aqui colocar uma opção para a pessoa conectar, né, após realizar o cadastro dela, ou se ela clicou nessa tela por engano e já possui cadastro, ela poder retornar. Então, vou adicionar aqui um link para o index. E vou colocar como conectar no sistema. Então, voltando agora lá para nossa tela, nós podemos ver aqui que então esse ladinho restante ficou subdividido. Então, aqui para nossa imagem, eu vou retornar lá no nosso site. E vou escolher aqui uma imagem nova. Algo interessante, né? A diferença de um SVG para um PNG é que nós podemos alterar o SVG com código, e o SVG ele é um tipo de imagem baseado em ponteiros, então ele se ajusta muito mais fácil nessa questão da responsividade. Com o fato dela diminuir e aumentar, essa imagem ela se torna muito mais maleável e do que justamente uma imagem comum, né? Então, eu vou pegar ela aqui no meu computador, vou colocar ela lá na nossa pasta. Vou mudar o nome aqui para simplificar. Vou retornar ao nosso código. Conferir aqui, já está constando. Então, olhando a nossa página, eu já consigo verificar aqui a imagem que eu escolhi sendo exibida. Agora que nós colocamos aqui os elementos que nós queremos, qual que é o pulo do gato? Qual que é a grande sacada aqui que nós vamos realizar para fazer um design? Então, se nós olharmos lá a nossa tela, né, nós temos elementos muito similares. Nós temos uma div principal, nós temos linhas, nós temos título, nós temos caixas de input, nós temos imagem. Então, o que nós podemos fazer aqui para otimizar o nosso tempo de desenvolvimento e que costuma ser muito utilizado? Lá no nosso código, nós vamos reaproveitar o mesmo CSS. Então, aqui no nosso head, eu vou inserir a nossa folha de estilo. E agora, vou lá no nosso projeto ver como ficou. Se vocês verem aqui, nós já ajustamos aqui bastante coisa. Ele automaticamente já ajustou aí para nós coisas bem legais. Então,
O que não foi ajustado, por exemplo, a nossa imagem, nós podemos vir aqui, conferir de uma tela para outra a nossa classe, o nosso ID e replicar para que ele sozinho ele possa fazer aí as devidas adaptações para nós, garantindo aí esse ajuste, né, que nós já criamos lá no nosso CSS anteriormente. Então, olhando os nossos detalhes aqui, nós podemos ver que em relação a cores, em relação à margem, a sombra, a posicionamento do nosso card, ele já ajustou aqui certinho. Bacana, né, pessoal? Então, a graça aqui agora é nós refinarmos somente o que faltou. Podemos fazer isso no mesmo arquivo CSS, esse style, que podemos utilizar ele aí para aplicar aí para projetos no geral dentro desse escopo, ou podemos também aí utilizar entre outros projetos, né? O CSS ele traz essa flexibilidade de definir como padrão. Então, aqui, né, vamos finalizar a nossa tela, vamos colocar no nosso botão de cadastrar. Então, aqui já temos ele aqui também. Também podemos vir aqui na nossa documentação, vamos procurar os botões e podemos ver que existem outros tipos de botões que nós podemos implementar. E não só em design, mas também em tipos. Vamos ver buttons. Temos aqui o primary, que é o que nós já estamos utilizando. Temos esse secondary, success, danger, warning, info, light, dark e link, que são os tipos prontos. Mas o que nós queremos utilizar aqui é um botão de reset, que é responsável aí por realizar a limpeza do nosso formulário. Então, podemos colocar aqui como apagar tudo. E observar aqui o nosso funcionamento. Ele ficou aqui com um tipo diferente, mas podemos aplicar aí a mesma estilização. Então, testando aqui, clicando aqui no nosso botão reset, ele limpa então os dados digitados. Vou até inverter um com o outro. Para que faça mais sentido visual, né? O botão de cadastrar ser o último. Nesse caso aqui, ajustando a classe para que ambos fiquem iguais, nós podemos já visualizar aqui eles diferentes. Mas se vocês analisarem aqui que ele não pegou a mesma cor, é porque lá no nosso estilo, no nosso CSS, nós definimos que apenas o submit vai ter essa cor. Então, podemos aproveitar aqui o momento, adaptar aqui, mudar aqui o nosso botão do tipo reset, ele vai ter uma outra cor.
Então, quero colocar uma escala de amarelo aqui. E reaproveitar essa cor tanto para background quanto para margem, para que fique uma caixinha uniforme. Então, podemos já ver aqui o funcionamento dos nossos dois botões. Podemos ver aqui eles com cores diferentes. Então, um outro ponto importante da gente lembrar aqui é que o tamanho, como nós definimos lá na mídia que o tamanho ele é definido para a classe inteira, então nesse caso nós não precisamos nos preocupar se é o botão de submit ou se é o botão de reset. Vamos então voltar para o nosso código, continuar conferindo os nossos itens. Podemos sempre utilizar de base aqui a nossa tela anterior, então, para conferir as nossos IDs, nossas classes, nossas informações. Então, uma informação aqui bacana, importante. Vamos colocar a nossa classe na nossa imagem para finalizar a responsividade dela. Então, indo aqui em inspecionar, nós podemos ver aqui ele se ajustando automaticamente aí conforme nós já havíamos visto na tela anterior e conseguindo fazer esse ajuste. Existem outros detalhes aqui que podemos alterar, como por exemplo esse link aqui azulzinho. Se eu quiser modificar a cor, eu posso ir lá no nosso CSS para fazer essa alteração. Então, novamente, pegando o nosso elemento certinho, o que é o nosso A, podemos ajustá-lo e ele vai valer, nesse caso, sempre lembrando, né, para as duas páginas. E também uma informação bacana que nós podemos modificar aqui em alguns objetos do HTML, não necessariamente só do Bootstrap, funciona também para elementos sem Bootstrap, é o hover. O hover, ele se trata de uma transição que nós podemos aplicar. Então, ele é o como vai ficar o nosso objeto quando nós posicionarmos o mouse em cima dele. Então, para isso, eu ativo uma transição aqui no objeto em si de 5 segundos, ou de um tempo maior ou menor, de acordo com o que vocês preferirem. É que com esse tempo mais ou menos de 5 segundos, 10 segundos, a gente consegue ver a transformação do objeto. Se ele for muito pequeno, né, nós não vamos conseguir enxergar a transição de fato. Então, nesse caso, eu quero mudar a cor. Quero usar a mesma cor do meu botão, né, que eu tenho, o meu botão de submit. Então, vendo aqui, ele se mantém pretinho. E na hora que posicionamos o mouse, podemos ver essa transição acontecendo aqui da nossa cor modificando. Então, é uma informação legal, um ajuste legal que podemos fazer. Um outro detalhe bacana também é que se você não gosta dessa linha, né, você acha feia, nós podemos vir aqui e utilizar um atributo do CSS chamado Text Decoration e mudar para none de nenhum. Essa decoração, né, que nós temos por padrão em links, ela se trata da underline, mas existem outras decorações como overline, double
que nós podemos aplicar em objetos aí, principalmente de título e texto, para deixar uma determinada informação destacada. Então, olhando aqui, ó, nós já não temos aquela linha abaixo aqui. Então, é uma questão totalmente de opcional aqui, de ajuste, de como você quer manter essa informação, beleza? Então, no básico, a nossa tela ela foi construída, nós temos aqui elementos de âncora, elementos bootstrap, temos controle CSS, elementos da biblioteca Bootstrap diretamente, né, como esses botões. Podemos modificar estilos com Bootstrap, como nós vimos, como também funcionalidades dos objetos. Todos esses objetos que nós vimos, eles existem no HTML, mas o Bootstrap pegou eles e passou aí a fazer os seus ajustes particulares. A partir desse momento, o nosso projeto ele está responsivo, então nós podemos ver aí o funcionamento para telas pequenas, para telas bem grandes e ver como o nosso software se comporta aí, nosso front-end, ele vai ser exibido aí em diversas telas e tamanhos. Isso pode ser cada vez mais personalizado, nós podemos personalizar aqui os nossos detalhes de diversos modos, mas aqui, a partir desse momento, vocês já estão plenamente capazes de construir um projeto de vocês utilizando esses elementos. Então, a minha dica principal é, sempre que vocês forem desenvolver, desenvolvam com a documentação do Bootstrap do lado, porque ela sempre vai vir aqui e vai trazer ideias bacanas de como utilizar variáveis diretamente dentro das classes das nossas divs, dos nossos containers e das nossas tags em geral, para poder personalizar o nosso projeto de diversas formas. E também, a partir da documentação, nós podemos ter ideias de modificadores, de informações, de ajustes, de detalhes que nós podemos estar aí implementando no nosso código para tornar aí o nosso projeto visualmente mais agradável e também cada vez mais responsivo a partir desse pensamento de mobile first. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa jornada até aqui, que a partir desse momento já consigam montar projetos simples com Bootstrap, já consigam entender os conceitos fundamentais que regem essa tecnologia e possam aí avançar cada vez mais no código de vocês. Beleza? Então, pessoal, muito obrigada por acompanharem as aulas até aqui. Se vocês quiserem dar um feedback, é só mandar aí nos comentários. E muito obrigada por acompanharem aí essa trilha de vídeos. Beleza? Então, tchau, tchau, pessoal, e até a próxima!